Olá, viajantes! Sejam bem-vindos ao meu castelo. O vídeo de hoje é para falar um pouco sobre como foi a Semana Santa de Jesus. Como foi a sua Semana Santa? Nesse vídeo a gente vai poder acompanhar alguns dos eventos mais importantes da Semana Santa de Jesus e vocês vão poder ver em qual dos evangelhos que ele aparece ou se aparece em todos os evangelhos. Aqui embaixo vai aparecer os 4 evangelhos, os 3 sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas e o Evangelho de São João. Aqui no canto vai ficar mais ou menos em qual lugar aconteceu o evento. E aqui em cima, o dia da semana em que aconteceu o evento. Vamos lá? Vamos começar então pelo domingo. No domingo, teve a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, descrita nos 4 evangelhos. Tem um momento que Jesus olha ao redor do templo. Está descrito só no Evangelho de Marcos e também que Jesus volta para Betânia. Na segunda-feira, Jesus amaldiçoa a figueira estéril. Jesus limpa o templo e alguns gregos pedem para ver Jesus, e isso está descrito somente no Evangelho de São João. Também só no Evangelho de São João está Jesus repreendendo a incredulidade. Jesus volta para Betânia, descrito novamente somente no Evangelho de São Marcos. Na terça-feira, não é descrito nenhum evento no Evangelho de São João da terça-feira. E eles acontecem mais ou menos no Monte das Oliveiras em Jerusalém. Os discípulos veem a figueira totalmente seca. A autoridade de Jesus questionada pelos líderes. Então começam as parábolas. A dos 2 filhos, descrito somente em Mateus. A parábola dos vinhateiros. A parábola da festa de casamento também só descrita em Mateus. A pergunta dos fariseus sobre o pagamento de impostos, a pergunta dos fariseus sobre a ressurreição. Jesus esclarece questionamentos sobre o grande mandamento. Jesus pergunta sobre o Senhor de Davi. Ai dos escribas e dos fariseus. Pobre ácaro da janela. A profecia da destruição de Jerusalém e da vinda do Senhor. A parábola das 10 virgens, descrita também só por São Mateus, junto com a parábola dos talentos e a parábola das ovelhas e das cabras. Na quarta-feira, São João também não comenta nenhum dos eventos. O Sinédrio trama para matar Jesus e Judas concorda em trair Jesus. Esses eventos estão descritos pelos 3 evangelistas sinóticos. Na quinta-feira, começa a preparação da Páscoa, descrito pelos 3 evangelistas sinóticos. E os 4 evangelistas descrevem que mais ou menos às 6 horas da tarde, Jesus e os discípulos se reúnem para a festa da Páscoa. São Lucas descreve que os discípulos argumentam sobre quem é o maior. E São João diz que Jesus lava o pé dos discípulos. Jesus identifica o seu traidor, e isso os 4 evangelistas descrevem. Jesus finalmente intitula a ceia do Senhor e inicia a Eucaristia. O mandamento do amor, descrito somente por São João Evangelista. Jesus anuncia a negação de Pedro, e isso os 4 evangelistas contam. Jesus e os discípulos se reúnem para a celebração da Páscoa. Jesus e os discípulos cantam e partem para o Monte das Oliveiras. Na sexta-feira, mais ou menos por volta da meia-noite, São João Evangelista diz que Jesus diz uma coisa muito importante em direção a Getsemane. E aí acontece a oração sacerdotal, onde Jesus ora por seus discípulos. Os 4 evangelistas narram o momento em que Jesus ora no Getsemane. Jesus é traído e preso. Jesus é levado primeiro diante de Anás, segundo São João Evangelista, e mais ou menos às 3 horas da manhã é levado na presença de Caifás. Já os evangelistas sinóticos descrevem que Jesus é condenado e maltratado pelo Sinédrio durante a noite toda. Pedro nega Jesus 3 vezes, e isso é descrito pelos 4 evangelistas. O Sinédrio formaliza a condenação de Jesus, segundo os evangelistas sinóticos, e Judas sai e comete suicídio, segundo São Mateus Evangelista. Mais ou menos por 6 horas da manhã da sexta-feira, Jesus é levado na presença de Pilatos, segundo os 4 evangelistas. E segundo São Lucas, Jesus é levado na presença de Herodes.
Mais uma vez, os 4 evangelistas escrevem que ele volta à presença de Pilatos. E mais ou menos às 9 da manhã, Jesus é flagelado e zombado pelos soldados romanos. Pilatos concorda com a morte de Jesus e decreta sua crucificação, segundo os 4 evangelistas. Jesus é então levado para ser crucificado. Mais ou menos ao meio-dia, inicia a crucificação com as 3 primeiras horas de Jesus na cruz, depois as 3 últimas horas de Jesus na cruz, e às 3 horas da tarde Jesus falece, morre na cruz, e os milagres acompanham a crucificação. Os 4 evangelistas escrevem também o sepultamento de Jesus e que os líderes dos judeus pedem para que os soldados façam a segurança do sepulcro, segundo São Mateus. No sábado, somente São Lucas descreve o que acontece, que as mulheres observam o dia de sábado e ficam em casa. E no domingo, os 4 evangelistas descrevem a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você conhecer mais como foi a Semana Santa de Jesus e perceber em qual dos evangelhos que esses eventos são descritos. De curtir e de compartilhar com seus amigos. Muito obrigado, tchau!